Mas senta que aí vem história em língua hoje. Sai daí que não é contigo o assunto, não é? Como assim história em língua? What the fuck? Oh my god! O que esse professor de história quer falar em língua? Tem muita história por trás da língua. Bora lá! Buenas, né? Como eu estava dizendo, então, por trás da questão linguística, né, da questão de como as línguas mudam ao longo do tempo, tem muita história envolvida, né? Não vou nem falar da língua portuguesa, né? Na verdade, nesse vídeo aqui, como ela foi mudando ao longo do tempo. O português de Brasil para o português de Portugal tão diferente, o português do Rio Grande do Sul para o português de algum estado do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, enfim, não é esse o foco, mas é a gente ver, entender os estrangeirismos, né, que a gente tem aí no português e no português aqui no Brasil, principalmente hoje em dia, né? A gente ouve muito falar, a gente está num tempo aí que a gente ouve muita palavra. Tu passa numa loja ali, num shopping, numa loja de rua mesmo, não bota promoção, liquidação, bota sale. Hã? O cara vai andar de bicicleta, não fala mais, vou andar com a minha magrela, como dizia antigamente, no Rio Grande do Sul, pelo menos, né? Ou vou andar de bicicleta, de bici, como eu falava quando era pequeno, não, é bike. Bateu o carro ali, tal, estourou o airbag. Tá online, tá on, tá off. O que tá fazendo, velho? Tô vendo um reality show. Cara, tô numa situação assim, 2020 tá me deixando num stress. Véi, vai lá que tu é VIP, velho. Vou botar o teu nome na lista ali, tu é VIP. Você não sabe, é very important person. Pessoa tri importante, pá. Velho, não me fala o resto desse vídeo, não vem me dar spoiler, cara. Não tô nem entrando mais em rede social, é muito hater. Sem contar que às vezes algum hacker invade minha conta, e com isso eu faço logoff. Esses tempos aí, né, não tá nem dando pra viajar, que saudade de fazer um check-in num hotel, e dias depois fazer o check-out. Deu bem pra pegar um congresso aí esse ano, né, um congresso assim, presencial, curtir a hora do coffee break, e aí na hora de ir pro congresso escolher o look direitinho pra arrasar, de repente tem até umas crush, velho, né, Anderson? Cara, quanta coisa aí que a gente bota de inglês na nossa língua e tal, nosso português que tá cada vez menos português, para não falar nisso, né, a questão dos nomes, né, o Washington, Wellington, Everton, Anderson, enfim, esses estrangeirismos, enfim. Mas é interessante como a gente vê isso aí, né, que essa influência do inglês, né, desses estrangeirismos de uns anos pra cá, de umas décadas pra cá, né, embora nos últimos anos tenha crescido de uma maneira assim, absurda, exponencial, né, mas de umas décadas pra cá que esses estrangeirismos, né, entraram na língua portuguesa a partir da língua inglesa, né? A partir do momento em que foi crescendo a influência norte-americana no mundo, a partir aí década de 20, primeira fase ali chamada American Way of Life, oh yeah, que depois teve ali uma retomada na Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente no final da década de 40, 50 e tal, porque se a gente parar no início do século, né, se a gente parar para pensar, analisar a situação direitinho, a gente pega textos para ler, a gente pega anúncios publicitários, a gente pega jornais. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem o Correio do Povo, que é um jornal, ele está em circulação há 125 anos já, ele é de 1895, inclusive. Meu trabalho de conclusão da faculdade, ali, do meu curso de graduação e depois do meu curso de especialização foi a partir aí da leitura, né, do Correio do Povo, de temas específicos ali, enfim, como que eram tratados na mídia local aqui. Né? Então quando a gente pega isso para ler e pega textos, artigos, enfim, dessa época, da virada do 19 pro 20, a gente vai ver que a influência linguística era daquilo que na época era o referencial de cultura, erudição, sabedoria, enfim, que era
o consenso, né, antes dessa questão dos Estados Unidos, da dominação norte-americana, enfim, ou melhor, estadunidense, né? A gente fala América do Norte, tem Canadá, tem México, enfim. Antes dessa. É que a palavra é esquisita, né, velho? Estadunidense, enfim. Mas vamos lá. Antes dessa questão, né, da dominação estadunidense, do seu predomínio mundial e de isso, né, ser tão forte aqui no Brasil, né, que sempre teve aí uma certa vocação para capacho e tal, a influência, o referencial cultural antes era a França. Então, quando a gente pega esses textos aí antigos, né, do século XIX até o início, ali, os primeiros anos do século XX, a gente vê uma influência muito mais forte desses chamados galicismos, né, dessas influências francesas na língua portuguesa. E muitos deles ficaram até hoje, né, a questão do toilette, né, o toilette, né, se escreve, eu nem vou falar, porque, né, essa letra é bom botar na tela aí, vou chegar pra cá pra caber tudo aí na tela e tal. Mas muitas palavras que a gente fala hoje, algumas as pessoas até se ligam, né, que são de origem francesa, como toilette. Apesar de já ter aportuguesado, virou toalete, mas é em francês toilette. Maiô, quando a pessoa, né, a moça vai pra praia e tal, vem também do francês maillot. Vamos botar por escrito aí pra ficar soletrando cada palavra também não dá, né, velho? Abajur, olha aí como é que era o abajur aí, algo mais ou menos como um pequeno dia, né? E aí o cara vai no restaurante, enfim, tem músico tocando ali, o cara, né, já sabe que tem que pagar o couvert. Sai no restaurante, come um soufflé, leva ali a patroa, já aproveita e já dá um buquê de flores para ela. Ela tá lá provavelmente já usando as suas melhores bijuterias, um sutiã novinho. E aí o cara, né, no final ali da refeição do restaurante, a pessoa já chama ali, né, o chofé que vai levar para casa, enfim, de repente até já planeja como que vai ser o próximo Réveillon. Chegou em casa, enquanto lá a mulher faz a toalete, o cara bem bocoseado, pega ali o celular e tal, dá uma espiada, quanto tá o placar do jogo, enfim, entre tantos outros exemplos aí que a gente nem se dá conta que vem da França, mas o objetivo aqui era a gente entender isso aí, né, essa influência cultural, enquanto a nossa referência aqui no Brasil foi a França, né, a gente tinha essas palavras de origem francesa de rodo e adoidado. E nesses jornais antigos, como eu estava falando, nesses artigos antigos, essas palavras ainda eram escritas dessa forma que apareceu aí. Com o tempo foram sendo aí aportuguesadas, ou melhor, abrasileiradas até, né? O abajur perdeu o T primeiro, continuou, e aí foi juntada numa só, continuou no início, né? Abajou, depois que virou abajur, e entre tantas outras aí. Aliás, né, sobre essa questão aí da influência da França, né, na cultura brasileira, tem uma história bem conhecida aí que envolve ali, né, essa questão que virou aí folclórica, né, sobre a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ser cidade dos gays, enfim. Tudo começou. Isso aí já vamos perder o foco desse vídeo, vamos deixar para um outro vídeo a gente fala disso aí, tá? E aí, com o passar do tempo, com a preponderância, vieram as guerras mundiais, enfim, com a preponderância, com o predomínio aí dos Estados Unidos, né, no papel mundial, né, e exportando sua cultura, enfim. E aí, a partir daí, a gente teve essa mudança nessa matriz, passando a pegar mais palavras, aí a falar mais palavras aí da língua inglesa no meio da nossa língua, né? E isso acabou virando uma mania full time. As pessoas fazem aí direto, né? O tempo todo e não se dão conta, entendeu? Buenas, a ideia hoje então era só a gente usar, né? Enfim, essa questão aí da língua, né? Como um pano de fundo para a gente entender aí essa mudança na matriz cultural brasileira, né? Ao longo do tempo, certo? Curtiu? Dá um like aí e manda pros amigos, pros parceiros, enfim, pra esse pessoal, manda aí, dá uma indireta pra esse pessoal que adora misturar inglês, fala bem português, mistura os inglês no meio e tal. E até o próximo.